Os santos e beatos são para o comum dos mortais pessoas misteriosas, sobre as quais se sabe muito pouco ou quase nada, mas é certo é que eles fazem parte do nosso dia-a-dia pelas mais variadas razões. Os nossos santos e beatos e outros que Portugal adotou é o título de um livro de Alberto Júlio Silva, é nosso convidado nesta tarde na RTP Informação. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo até à RTP. Qual a importância dos santos na cultura e na organização da sociedade portuguesa? É muito grande e eu posso contradizê-la só num bocadinho. Faça o favor, está já à vontade. Desculpa, não estou em minha casa, estou a contradizer. Faça o favor. Eu acho que dos santos e dos beatos, da generalidade, há elementos para se saber bastante. Há muitas lendas que se tecem à volta deles, mas acho que, claro que não são tema de discussão todos os dias, não é como o futebol, mas há elementos. Mas o comum dos mortais, as pessoas normais, talvez festejam um santo e não saiba muito sobre a vida desse santo. Tem não razão, saiba tem razão. também porque é que esse dia é instituído. O que é que nos traz de novo este seu livro? Olha, eu organizei este livro, quando me encomendaram, digamos assim, este trabalho, pensando primeiro nos santos e beatos, digamos assim, que são portugueses, isto é, que nasceram aqui, portanto, e têm a nossa nacionalidade, ou que sendo de um espaço não português, vieram para cá e aqui desenvolveram a sua vida. E depois acrescentei os outros que Portugal adotou, aqueles que não sendo portugueses, nem aqui tendo vivido, são de alguma forma muito queridos das populações, têm festividades instituídas e não respondi à sua pergunta, peço desculpa. Eu perguntava-lhe qual era a importância dos santos na cultura, na sociedade portuguesa. Olha, na cultura de qualquer nação e na nossa, como somos um país católico, cristão, desde o princípio, são muito importantes porque estão muitas vezes na base da fundação ou de cidades, ou de localidades, ou de centros de peregrinação, portanto, e aglutinam muito não só a devoção, como a cultura popular. Por exemplo, a questão dos feriados é difícil, penso eu que vai ser muito difícil, porque mexe nisto tudo. Acha que os portugueses não estão preparados para que lhes sejam retirados alguns feriados? Eu acho que não é uma questão de preparação, acho que é uma questão de não aceitação. Quer dizer, porque mexe muito por exemplo, o 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora da Assunção. Eu acho que 2/3 de Portugal fazem festa nesse dia. Não é que vão deixar de fazer, mas é difícil mexer nos feriados, tanto nos civis como nos religiosos, porque os santos são profundamente mergulhados, aqueles que dão ocasião a essas festas, na cultura popular. É por isso. Ainda há pouco falava dos santos que, não sendo portugueses, foram por nós adotados. O caso de Santo António, por exemplo. Santo António é Santo António de Lisboa, mas também é de Pádua. Pois, é um desses santos que ilustra muito bem aquele aforismo que se diz de um santo, de uma santa, que tem um país para nascer e o mundo inteiro para se fazer. Santo António nasceu em Lisboa, estudou em Lisboa e em Coimbra. Depois teve um choque, digamos assim, um choque de conversão, quando conheceu os 5 mártires de Marrocos e percebeu que eles tinham sido todos assassinados e, portanto, quis fazer franciscano. E meteu-se num barco, o barco foi à deriva e uma grande tempestade atirou com ele para a costa da Sicília e ficou lá. Não voltou a sair da Itália, a sua pregação e o seu ensino foram na Itália e em França. E lá morreu muito perto em Argela, morreu muito perto de Pádua, e os italianos, que são tão fogosos pelo menos como nós, ficaram a chamar-lhe Il Santo, portanto, adotaram-no completamente, esse é que foi completamente adotado, e insistem em chamar-lhe Santo António de Pádua, mas nós temos mais direito, porque ele de facto mas é nosso. É nosso, ele nasceu em Portugal. Embora o corpo dele não esteja cá à veneração, isso não tira. São todas estas histórias que constam aqui do livro que escreveu e publicou. Uma outra questão, como é que
nós somos todos santo, a classificação de santo, a designação de santo é atribuída pelo percurso de toda uma vida, pelo bem que se fez ao próximo, pela solidariedade, por milagres depois da morte. Como é que alguém é declarado santo? Isto é um processo muito complicado de explicar assim rapidamente ou não? Eu não sou o maior especialista nisso. O maior especialista português nesse assunto é o, felizmente, vivo e atuante Cardeal Saraiva Martins, que foi prefeito da Congregação dos Santos, que escreveu um livro muito importante sobre isso. Portanto, mas rapidamente, no conceito de santidade tem que entrar, digamos, a prática de uma vida, como a Maria João disse, dedicada a todos esses valores fundamentais da sociedade, mas, digamos, deixando transparecer em tudo isso aquilo que é o dom de Deus. Portanto, não é... há diferença entre um santo, por exemplo, entre a Beata Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa dedicada aos mais desfavorecidos entre os mais desfavorecidos, e agora não me lembro, nem quero classificar, alguma pessoa, digamos assim, que apenas do ponto de vista humano, laico, faça também um trabalho semelhante. E a única diferença não é que a pessoa que faça esse trabalho apenas por humanitarismo lhe falta alguma coisa. No ponto de vista humano não lhe falta. Falta-lhe, digamos assim, do ponto de vista confessional no sentido de deixar transparecer, ou de querer que na sua ação transpareça o amor de Deus, que é uma das virtudes teologais, que é a virtude da caridade. E se provar que aquela pessoa, aquele santo, aquela santa, dedicou a sua vida aos outros, seja de que modo for, e verão neste livro, como em todos, que há santos para todos os gostos e feitios, para todas as idades. Portanto, mas que na sua vida transpareceu o amor de Deus até ao heroísmo, o heroísmo, isto é, que praticaram na sua medida máxima o amor, a esperança e a caridade, essa pessoa é santa. Portanto, não basta que seja nem um sábio, não é preciso, nem digamos, uma pessoa que se dedica à causa comum apenas porque é preciso melhorar o mundo. Sim, isso é básico. Sobre isso tem que se construir o edifício do caminho para Deus e do caminho de Deus para nós. E o santo demonstra isso na sua vida. Se calhar é um bocadinho vago dizer, mas vendo a vida concreta dos santos que mais nos interessarem, não estou aqui a vender a banha dos meus santos, mas em qualquer livro de santos isso acontece, percebe-se melhor realizado no concreto. E o caso de João Paulo II? Para falarmos assim de uma situação mais recente. O processo foi acelerado, há uns trâmites e há uns tempos que se devem cumprir. 5 anos após a morte. E no caso de João Paulo II, como é que vai ser agora? Na antiguidade, os santos tinham, digamos, um processo muito mais rápido e muitas vezes eram declarados por aclamação popular. Depois, isso, naturalmente, com a planetarização, digamos, do cristianismo, trouxe alguma desordem e há, digamos, uns trâmites que é preciso observar. O Papa Bento XVI dispensou o seu antecessor da reserva de 5 anos após a morte, por ser, de facto, uma pessoa tão mediática, digamos assim, cuja ação de Deus em favor dos homens, em favor das pessoas todas da humanidade, foi tão transparente e tão conhecida e tão premente em todo o mundo que muitos queriam-no declarar santo na altura em que estava a decorrer ainda a cerimónia fúnebre, digamos assim. Portanto, João Paulo II, não estou a declarar nada de novo, não é santo por ter viajado muito, não é santo por ter sofrido muito em si, mas em toda essa gama que foi a sua vida, a sua ascensão dentro de um regime contrário à fé, a sua oposição clara, digamos assim, a um tipo de defesa de valores civis que se opõem à fé, a sua, digamos, o ter assumido uma doença tão grave, não é? E não se ter arredado do seu posto, sempre deixando transparente na sua vida aquilo que o movia, não é? O grande testemunho do amor de Deus no posto
mais elevado da Igreja Católica. Muito bem, Alberto Júlio Silva, só antes de terminarmos e muito rapidamente, neste seu livro estão todos os santos que são comemorados em Portugal, ou quase todos os santos que são comemorados em Portugal? Eu diria que comemorados, talvez sim, deve haver falhas, com certeza. Eu não me lembro de falhas grandes. Mas pode haver falhas. Estão os mais importantes. No entanto, mais importantes, cada dia sim. do ano há um calendário para o dia Exatamente, que tem o Dia dos Santos. Hoje é dia de São Patrício, um dia que não está aqui. Que não está no seu livro, mas que é também é um santo mais anglófono do que português. E ainda há pouco falávamos de Santo António, mas, por exemplo, São Jorge também é anglófono. São Jorge, também é comemorado. Também é comemorado por nós. Resta-me agradecer a sua atenção. Eu é que agradeço. E a sua simpatia ter vindo ter connosco nesta tarde informativa. Muito obrigado, eu.